Salve, salve, meus amigos. Estamos aqui mais um dia no VTV, esse podcast que tem o intuito de entregar para você o melhor e maior valor possível no mundo das vendas, para você vender melhor seu negócio, seu serviço, seu produto, sua imagem, quem sabe. Estudos mostram, inclusive, que quem compartilha conteúdos na internet tende a gerar um valor emocional muito grande naquela pessoa com quem foi compartilhado. Então, por favor, compartilhem, gerem esse sentimento, essa sensação do seu amigo, com quem você queira entregar esse valor. Eu digo isso porque compartilharam o conteúdo dessa pessoa comigo, minha vida foi transformada, então quem sabe você pode transformar a vida dessa outra pessoa também. Então, por favor, se você ficar até o final, você vai ver que eu não estou mentindo. Estou aqui hoje com Davi Ribas. Essa pessoa incrível que eu conheci há pouco tempo. Quando eu conheci, falei, cara, trava toda a agenda do podcast que eu preciso falar com esse cara. Quero saber qual bicho picou ele, o que ele vende. Então conta pra galera da Visão quem é você e o que você vende. Eu sou Davi Ribas e eu vendo transformação, vendo liderança, faço as pessoas entenderem que construção de movimentos é o que acelera a história, é o que acelera o digital, é o que faz negócio faturar mais, é o que faz empresa crescer, é o que constrói o lucro. Eu sempre digo, o movimento constrói o lucro e é o que faz as pessoas serem transformadas de verdade. É arrastar multidões a partir de uma causa. Eu originalmente sou um copywriter, fui head de copy, tive nos bastidores de grandes lançamentos no mercado digital, já participei de mais de 50 milhões de faturamento aí em diversos projetos, né? Durante muito tempo tive nos bastidores também da política e hoje eu estou me posicionando aí como especialista para mostrar para as pessoas como construir realmente movimentos altamente lucrativos que transformam clientes numa legião de fiéis e evangelizadores de uma ideia. Política que é venda pura, inclusive. Total, a gente está narrativa. vivendo essa onda, essa pressão de informações, copywriting para todos os lados, às vezes verdades, às vezes nem sempre. E você, então, com essa experiência, imagino que deva ter ganhado boa bagagem, bons traquejos de vendedor, tanto como copywriter, mas principalmente dentro do ramo político, né? Não viemos aqui para falar de política, mas é que eu também não sabia dessa experiência do cara. E como que foi, da Visão, primeiro o começo, como nasce Davi Ribas? É importante dizer também que eu perguntei a idade dele. Eu não sei se tem problema falar, imagino que não. Não, claro que não. Cara, o cara tem 20 anos e é um dos poucos Instagrams que eu tenho o sininho da notificação ali. Que pra massa, quando cara. sai o conteúdo. Eu falo, cara, deixa eu ver o que esse cara tem pra falar, porque geralmente é muito bom. Mas conta pra mim, cara, como que nasce Davi Ribas a partir de um copywriter e como que o seu movimento acontece ao longo desse tempo. Davi Ribas nasce no dia 14 de maio de 2022. 2002, quer dizer. 2002. Eu não vi o Brasil ganhar a Copa. Não vi o Brasil ganhar a Copa. Pra ver o Hexa esse ano, então, né? Cara, eu não gosto muito de futebol, não. Mas, enfim, o grande lance é o seguinte, cara. A galera fala muito, né? Muitas vezes me perguntam, Davi, quando é que você começou a aprender? Né? Quando que você começou a aprender? Quando eu nasci, caralho. A partir do momento em que eu olhei a primeira coisa, eu entendi a primeira coisa, que eu toquei a primeira coisa, que eu senti a primeira coisa, eu já estava aprendendo alguma coisa. E muita gente hoje que não tem conteúdo para compartilhar é porque não faz as pazes com a própria história, porque não percebe que tudo aquilo que você viveu até hoje forma aquilo que você é, e aí sim você pode compartilhar isso. Eu sempre fui um cara muito inconformado, muito engajado com ideologias, muito engajado politicamente na adolescência, e sempre fui um cara que acreditei que o que transforma o mundo de verdade é o inconformismo, é a liderança, é você parar e dizer, chega, vamos fazer diferente. Então, Davi Ribas, esse Davi Ribas da internet, ele nasce em 2020, no meio da pandemia, quando eu tava na casa dos meus pais ainda, já tinha largado a escola aos 16 anos, e eu não sabia o que fazer da vida, tava parado e fiz a famosa pesquisa Como Ganhar Dinheiro na Internet. A clássica. Fiz a clássica pesquisa Como Ganhar Dinheiro na Internet, já vendi curso de paquera, já fui bastidor de gente, já fiz copy pra muita coisa, já, sabe, vendi curso de comunicação, de perder timidez, já rodei alguns produtos aí. No começo foi um pouco complicado, eu tive uns altos e baixos, tive umas dificuldades, eu tinha um pouco de preguiça de estudar, mas me formei aí, me fixei justamente na copy, na construção de narrativas, no branding, na construção de marcas, o que veio a gerar a metodologia criação de movimentos um tempo depois. Bom demais. O que significa... O que você quer entregar, o que é que a pessoa entenda com criação de movimento? Eu te pergunto isso porque
a primeira vez que eu tive contato com essa sua mensagem, né? Criação de movimento. Eu já me imaginei lá em cima de um trio elétrico puxando uma multidão, assim, tipo, cara... E aí o cara cria aquele clima, aquele sentimento de heroísmo, né? Puta, eu preciso ser esse cara, velho. Eu preciso criar esse movimento. E eu começo até a me inspirar em você. Puta, mas beleza. Mas, cara, como cria-se esse movimento? Da onde nasce um herói? Da onde nasce um líder? Não é que isso? massa. Cara, criação de movimentos, ela é o mover multidões a partir de uma causa. Ela é o entender que as pessoas não compram produtos. Elas compram os desejos mais profundos delas, embalados em vitrines tanto simbólicas, da comunicação simbólicas, quanto ideológicas, e principalmente ideológicas. Pra gente entender por que a criação de movimentos é tão poderosa, a gente precisa entender a base do ser humano. Né, o Maslow dizia que a base do que o ser humano faz, a base do que o ser humano quer, em base é segurança e reprodução, quer dizer, sobrevivência e reprodução. Né? Só que eu discordo de Maslow. Eu acredito que identidade e pertencimento são as coisas mais profundas do ser humano, porque a identidade e o pertencimento são mecanismos de garantia da sobrevivência e da reprodução, se é pra pensar. Né? Então o ser humano ele precisa pertencer a grupos para se manter vivo. E ele precisa da identidade para sentir eu sou, para saber o que ele é. O que diferencia a gente do animal é a identidade e o propósito. Né? São as duas coisas que diferenciam o ser humano do animal. E a criação de movimento, ela justamente transcende isso. Quando um ser humano ele se destaca tanto da manada que ele passa a levar a manada com ele. O líder de movimento ele nasce do inconformismo. Ele é o primeiro a dançar. Ele é aquele que uma sala sentada é o cara que dança. Ele é o primeiro louco. Ele é aquele que levanta e diz assim... Vamos fazer diferente. O movimento ele nasce de 5 pilares principais: um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador e uma comunidade identificada e um nome impactante. Eu falei que era pra gente falar de política, pô, você tava... Mas é isso. Isso sim, é política, isso é Apple, isso é Nike, sim, isso é Netflix, isso é venda, isso é mercado digital. Você para pensar, né? Por que o Bolsonaro ganhou do Haddad em 2018? Um grande ideal, um líder corajoso, inimigo ameaçador, comunidade identificada. Quem gabarita isso vence. A Apple, se você parar pra pensar, cara, tu tem aí iPhone, MacBook. Vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa criativa, inovadora, empreendedora, diferente? Não. Não? Eu não me considero. Você não se considera. Ok. Mas em algum momento você... quer ser isso. Sim, você tem o desejo de ser uma pessoa... Inclusive, me inspiro numa Apple da vida. A gente olha muito pro Steve Jobs e fala, cara, eu quero ser esse cara. Então, percebe, você não se considera, mas você deseja ser. Você quer fazer parte da comunidade. Perfeito. Das pessoas que são inovadoras, empreendedoras, criativas e pensam diferente. Aí a Apple vem com um grande ideal, Think Different. Pense diferente, que é esse grande slogan, essa grande causa, que faz você aí do outro lado falar, caraca, quero fazer parte disso aí. Ao mesmo tempo que tem um líder corajoso. Você disse, o Steve Jobs, pô, um cara foda. Você vê como o líder corajoso já te magnetizou e você já arquetipicamente, simbolicamente e antropologicamente se conecta com ele e quer ser parte do que ele é. Tem um inimigo ameaçador. Eu não vou comprar as coisas do mercado, que é um mercado tecnológico de segunda mão, né? De segunda linha. Sim. Eu quero comprar a Apple, porque a Apple é diferente, é inovadora. Eu não vou comprar um mercado genérico. Eu quero comprar o que é único. E isso é o inimigo ameaçador, né? Esse mercado genérico que vem ameaçar uma marca única. E uma comunidade identificada. Por exemplo, lembra quando começaram os fones de ouvido brancos? Sim. Antes não tinha fone de ouvido branco. Aí a Apple veio com fone de ouvido branco. E aí você tava andando no parque, você via alguém de fone de ouvido branco, você olhava pra aquela pessoa e você falava, ela parece comigo. Porque ela comprou o mesmo produto que eu. Então ela deve fazer parte também da comunidade das pessoas inovadoras, empreendedoras e diferentes. Então a Apple é a marca mais valiosa do mundo porque ela não vende celular, computador, iPad e os caralho a quatro. Ela vende movimento. Ela vem de uma causa maior, né? Se você olhar a Nike, a mesma coisa, Just Do It. Se você olhar o nazismo, a mesma coisa. Se você olhar a política, a mesma coisa. Se você olhar o cristianismo, a mesma coisa, né? Então o movimento, antropologicamente falando, é a coisa mais profunda que existe. É a busca mais profunda do ser humano. A gente precisa da construção de movimentos e a construção de movimentos, ela acelera a história, né? Porque se você parar pra pensar... A história toda, durante a vida toda, durante o mundo todo, só existiu por conta de revoluções, certo ou errado? Certo. E o que cria uma revolução? A construção de um movimento.
E aí a gente entra na dinâmica de mercado que a gente vive agora, que é um mercado que está parando de olhar para venda pela venda, parando de olhar pelo produto e entendendo que propósito vende mais do que promessa e que se você quer ter um negócio de múltiplos 8 dígitos, se você quer engajar as pessoas verdadeiramente, se você não quer mais ter concorrência e ser referência máxima no teu mercado, o que você precisa é vender uma causa maior, porque causas maiores conectam com emoção, conectam com a identidade, conectam com um pertencimento. Então a pessoa não vai querer comprar um produto de você. Você pode vender a calota do seu sapato. Se ela faz parte do seu movimento, ela vai querer aquilo ali também. Cara, muito bom. Eu acho que assim faz todo sentido, porque conforme você vai falando, eu vou trazendo aqui marcas e experiências que eu tenho no dia a dia e todas as decisões que eu tinha, todos os impulsos que eu tinha em direção àquela marca, aquele produto, aquele serviço, isso não é racionalizado por nós. Aí eu te trago uma pergunta. Da onde vem isso? Davi traz isso de alguma teoria ou ele faz essa identificação diante de algum modelo que você criou assim? Esse modelo de ideal, líder em mil, comunidade, mito, rito, doutrina e manifesto, eu desenvolvi. Tá? Essa metodologia ela é de criação minha. Mas, obviamente, ela bebe em várias fontes. Durkheim, sociologia, primal branding, não sei o que, antropologia, filosofia. Eu sempre fui de estudar muito as ciências humanas, de entender como é que funciona o ser humano. Muita psicologia, muita história, muita antropologia. Mas é interessante a gente entender o porquê que isso funciona tanto com a gente. Né? Por que a construção do movimento ela funciona tanto com a gente? E eu até digo uma coisa interessante, tá? Construção de movimentos, criação de movimentos funciona melhor no Ocidente do que no Oriente. Sabe por quê? Por quê? No Oriente, a gente tem a coisa do Wu Wei, do Yin e Yang, do positivo e do negativo, onde não existe o bem e o mal. É tudo mais equilibrado, né? Já o Ocidente, olha como é que funciona o inconsciente coletivo do ocidental, pra você ter noção. O ocidental, inconscientemente, no inconsciente coletivo, é doutrinado desde que nasce, e é assim, isso é um fato, a buscar uma grande causa maior do que tudo, se unir com o Criador. Ter medo de um inimigo ameaçador que tá ali o tempo todo, à espreita te levando pro pecado. E esperar a volta, o renascimento de um Messias que tá morto e vai voltar pra salvar a gente das merdas que a gente faz. E os cristãos como comunidade, os cristãos como comunidade identificada, eles têm que se unir como um povo só para esperar esse Messias chegar e aí liderar essa comunidade contra o inimigo, o capeta, e a favor de se unir com o Criador. Então, por a gente existir numa sociedade em que existe um inconsciente coletivo cristão, a gente é mais a gente tem uma premissa maior, tá? A fazer parte de um movimento. Justamente porque a gente já tem no inconsciente essa busca de eu preciso buscar uma grande causa, eu preciso me unir com meus iguais, eu tenho que temer um inimigo ameaçador que está à espreita e a todos os lugares, e eu preciso esperar a chegada desse Salvador. Então, inconscientemente, quando um líder de movimento ele aparece, quando alguém aparece gritando uma causa pro mundo, esse cara inconscientemente ele tá simbolizando Cristo. Boa. No inconsciente. Ele está simbolizando esse Salvador, esse Messias, essa pessoa. Cristo nada mais foi do que um grande líder de movimento. Jesus Cristo foi o maior líder de movimento que já existiu. Ele era tudo e era líder de movimento principalmente. O que ele mais era líder de movimento. Né? Então, quando eu apareço como um líder, sendo aquele que defendo as minhas ideias, sendo aquele que defendo a minha causa, o que eu estou fazendo basicamente é espelhar arquetipicamente, simbolicamente, no teu inconsciente, a figura de Cristo. E é por isso que a gente idolatra político, é por isso que a gente gosta desses grandes líderes, time de e é por futebol, isso que a gente idolatra os rockstars. Rockstar, exatamente. tudo, é porque a gente está buscando inconscientemente Cristo. E não só inconscientemente Cristo, mas inconscientemente o Pai. Porque psicologicamente a gente vive uma sociedade sem paternidade, em que nossas relações com o nosso primeiro herói, que é o nosso pai, são relações complexas. Normalmente a gente não tem uma relação de heroísmo com o nosso pai, né? Então a gente, na verdade, na busca de um líder, também busca inconscientemente o pai, psicologicamente falando. Falei pra vocês, meus amigos, o cara tá parafraseando o Freud nesse rolê. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Isso aqui é muito pra minha cabeça, então, por favor, vai devagar, Davi Ribas. Cara, entrando na sua metodologia, animal, nunca tinha parado para olhar por esse âmbito, né? Mas, assim, quando
o cara, esse líder, ele calcula esse movimento? Então, assim, é sempre genuíno ou eu consigo, sei lá, principalmente pegando a figura do político, né? Que quase sempre não envolve certa conduta moral idealizada, assim. Mas dentro do mercado, existe esse movimento premeditado ou é algo muito mais intuitivo diante disso tudo que você falou, de que, puta, a gente procura o pai, então aquele que teve, às vezes, a figura paterna idealizada, ele tem mais predisposição a ser líder do que os outros que não tiveram, que são os fãs, digamos assim. O movimento ele é um fenômeno. Isso a gente tem que entender primeiro. O movimento ele é um fenômeno social. É a organização de uma comunidade em busca de uma causa maior. Ele é um fenômeno social. E esse fenômeno social pode acontecer tanto intuitivamente e inconscientemente, como acontece na maioria das vezes, que o cara só vai lá, grita que ele acredita e um monte de gente segue. Só que ele também pode ser feito de forma premeditada, que é o que eu ensino. Eu ensino marqueteiros e experts e empresas e marcas a fazerem isso de maneira calculada. Porque quando você tem método, você tem métrica. Você sabe o que você está fazendo, você tem controle do resultado. Mas não quer dizer que sem você saber isso que eu ensino, você não consiga fazer. Você consegue, porque é uma coisa natural. Essa busca inconsciente pelo pai é natural. A busca pelo pertencimento à comunidade é natural. Você querer uma causa maior do que você é natural, porque o ser humano se sente órfão se ele não tiver algo acima dele. Então ele precisa ter uma causa maior, entende? Então é uma coisa natural, instintiva e antropológica, mas pode e deve ser feito de maneira premeditada se você quer ter controle do resultado. Percebe? Percebo. Se você olhar, por exemplo, os políticos, muitos usam isso aqui sem saber que estão usando. Alguns sabem, de partes, constrói uma narrativa intencional, né? Mas a grande questão é, a criação de movimento é uma via de mão dupla. Porque da mesma forma que você faz uma grande ideia se tornar um grande movimento que liberta as pessoas, que melhora as pessoas, que aumenta a criatividade, que faz as pessoas serem mais felizes e melhora o mundo de alguma forma, você também recria o nazismo com essa porra. O processo é o mesmo para criar o nazismo e para libertar as pessoas. Então, é muito mais sobre falar sobre virtudes e valores antes de falar só sobre construção de movimentos. Porque a construção de movimentos ela é ambígua. Ela é uma faca de dois gumes. Assim como eu posso usar uma faca para cortar meu alimento, eu também posso usar para matar uma pessoa, cortar a tua garganta aqui agora. Então, assim, é o mesmo processo. Não é sobre a ferramenta. A construção de movimentos, a criação de movimentos é uma ferramenta que leva a um fenômeno social, que é o fenômeno social da criação de movimentos, né? Agora, como eu uso isso, aí depende das minhas virtudes. Boa. E cara, como, assim, olhando para a criação, a gente tá falando aqui de criação. Então beleza, supondo que a gente entende a metodologia, o mecanismo da criação, e a gente pega esses exemplos de político, rockstars, todos eles têm ali, a partir da sua criação, um pico e uma decadência. O próprio nazismo, Império Romano, o político fica 4 anos no poder, vários rockstars têm aí seu auge e decaem. Como olhar para a manutenção desse movimento? Partindo desse pressuposto, né? Que todos esses grandes movimentos que a gente, inclusive, falou até aqui, têm sua decadência, né? Olha que mato. Fiz uma pergunta foda, tá? Parabéns. A criação de movimentos ela tem 3 fases: alicerce, idolatria e escala. Alicerce é a primeira fase, onde é construída a base. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada, um nome impactante. Beleza, aqui é criado um movimento. Esse movimento ele passa a ter um nome, ele passa a ter uma causa, ele passa a ter um líder. E essa narrativa é construída. Existe uma segunda fase, que é a fase da idolatria, onde você vai construir idolatria no público. Como é que você faz isso? Mito, rito e doutrina. Então você tem história de criação, micronarrativas, rituais, práticas sagradas, culto. Você tem várias dinâmicas, ícones, símbolos, crenças, descrentes. Você tem várias dinâmicas ali dentro, dinâmicas de poder, dinâmicas sociais e dinâmicas de comunicação, onde você vai construir idolatria ao líder e idolatria ao movimento. Para quando existe essa idolatria, a comunidade se torna orgânica. Ela mesma reproduz os símbolos, reproduz os ritos, reproduz a doutrina, ela mesma grita pro mundo que ela acredita como se fosse dela e não sendo do líder. Entendeu? Aí já existe o mais próximo da escala, que é o quê? É quando são criados sindicatos, né? Então você tem um movimento principal, com uma causa principal, com um líder principal, e pequenas variações desse movimento, desse mesmo movimento que reproduzem a mesma causa, só que em escala menor. Então se eu tenho o movimento comunista, por exemplo, em Brasília, se eu tenho um movimento conservador em Brasília, eu tenho também um movimento conservador de Floripa e do Itacorubi e
de Jurerê e da minha casa e da minha família. Então você cria micromovimentos dentro da pirâmide de poder que fazem esse poder se perpetuar. É isso que o cristianismo conseguiu fazer. E é por isso que ele é um movimento mais antigo que existe dentro desse sistema de doutrinação, né? O nazismo, o fascismo, o comunismo e os rockstars e as marcas, eles sempre têm essa decadência e essa volta, essa ascensão e essa queda, justamente porque eles não fazem essa fase de perpetuação. O cristianismo fez a fase de perpetuação. Jesus foi inteligente pra caralho. Ele entendeu que ele sozinho, como líder, não conseguiria perpetuar o movimento. Então, o que ele fez? Ele treinou 12 CEOs para fazer um processo de escala, né? Para vender empresa. Falou, gente, vamos pro equity, valeu, é nóis, toca a operação que eu tô virando fundador. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele já construiu 12 apóstolos para que 12 apóstolos pudessem, cada um em teu momento, cada um em seu lugar, cada um em sua fase, cada um do teu jeito, perpetuar esse movimento. É um CMO, um CTO, um CEO, né? Ele foi construindo um cargo de C-levels ali do cristianismo para que esse cristianismo se perpetuasse. Assim se formaram as igrejas, depois veio E nascem, e a partir, acho que da metodologia de dentro, nascem-se novos braços, como o protestante, Exatamente. o Só que é dentro do mesmo... E aí você percebe, dentro de um mesmo grande ideal, com o mesmo inimigo, com o mesmo líder, com uma mesma comunidade identificada. Os 4 pilares iniciais, eles se mantêm ali. Ele se mantém ali. É o mesmo ideal, é o mesmo inimigo, é o mesmo líder, é a mesma comunidade. O que acontece são pequenas variações, pequenos QGs, pequenos sindicatos, de acordo com situações geopolíticas e situações históricas que fazem esse movimento ele se, né, diversificar. Mas a causa continua a mesma, então as pessoas continuam seguindo. Existe um processo de escala. A gente está falando de cristianismo, 2020, quase 2023 anos depois de Jesus ter morrido. Então você percebe, ele entregou o cargo de CEO, foi embora, se unir com os fundadores, né? Deixou a empresa tocar sozinha, fase de equity, e ele continua ganhando royalties. Ele continua ganhando os dividendos da empresa até hoje, entendeu? Animal. E eu sempre me pergunto também, cara, quando ouço conteúdos, não só seus, mas assim, de pessoas de extrema relevância, procurando uma resposta de quando começar. Porque você sabe que você mexe muito com o emocional, assim como vários outros conteudistas. E tipo, beleza, mas assim, da onde eu parto, qual bandeira que eu vou levantar, né? Tipo assim, eu sou só uma moça que faz biscoitos desenhados. Quem é meu inimigo? Se eu faço biscoito? Ou eu vendo... sei lá, eu vendo xícara aqui numa casinha e eu quero criar um movimento da xícara, mas eu não tenho inimigo. Então, da onde eu parto? Eu tô com tanta energia, mas não sei o meu ponto de partida. Normalmente com a galera do digital se torna mais rápido, porque o digital traz essa escala. E o pessoal, dá pra criar um movimento do zero? Dá, mas é mais difícil. Óbvio que vai ser mais difícil. Entende? Só que a gente tem que entender globalmente, na construção de movimentos, uma parada simples, tá? A busca do movimento, ela é uma busca de identidade. Ela é uma reconexão da causa com o eu. A causa nasce do eu. A causa nasce do eu do líder, do inconformismo do líder. O líder é quem puxa esse barco, né? Então, posicionamento, ele é uma conexão da causa com a identidade. Pega isso aqui, que isso aqui é ouro. Como é que eu conecto a causa com a identidade? Justamente através de um processo de autoconhecimento, autodiscernimento e fazendo as pazes com a minha história. Quando eu faço as pazes com a minha história, eu conecto a minha identidade, aquilo que eu sou, eu entendo aquilo que eu sou e eu passo a entender aquilo que eu sou num espectro de o que eu sou representa alguma coisa. O que eu represento? Eu represento tal coisa. E isso que eu represento, massa, isso que eu represento... O que isso que eu represento significa? Que causa é essa? Beleza, eu vou dar um nome pra essa causa, que vai ser o grande ideal. Tá, e a comunidade que eu quero liderar, qual é? São essas pessoas, são essas que eu quero ajudar. Pô, massa, essas pessoas têm mazelas da vida delas. Quem é o filho da puta que causa essas mazelas? Inimigo. A narrativa começa a se formar. Entendeu? Então, tudo começa num processo de autoconhecimento. Não tem como você pensar, vou criar um movimento aqui, apertar 33 botões. Não é uma coisa prática e pragmática e nem adianta você achar que tem planilha, cursinho de internet pra você fazer. É uma coisa profunda. É uma coisa complexa, é uma coisa que exige uma construção de um sistema de crenças, um entendimento de um sistema de crenças e um entendimento interno muito mais profundo que apertar um botão ou outro, seguir um método ou outro. Não é coisa pra gente idiota.
entendeu? Bom, então o nome do podcast cai bem, né? Vendas transformam vidas. Assim, cria-se um movimento para vender mais, para pessoas acessarem conteúdo sobre vendas. O inimigo, no caso, quem poderia ser meu inimigo? Eu não gosto de ter inimigo, cara. Quem é meu inimigo? Você já tem inimigo. Já tenho? Já tem. Puta, cara. E se você diz que você não tem inimigo, você tem um inimigo e esse inimigo provavelmente tá te impedindo de crescer. Porque você não apontou ele contra Aí é foda, hein? contra a polaridade do teu movimento, entendeu? Essa história de não tenho inimigos é uma falta de autoconhecimento tua. Porque no momento em que você olhar pro teu lugar interno, entender tua identidade, você vai olhar um monte de coisa no mundo que você não concorda. Cara, pior que eu acabei de... Nossa, eu tive um insight muito louco. Eu vou falar, né? Meu inimigo são os charlatões da venda. A pessoa que não sabe, diz que sabe e vendem, né? Hoje em dia, o que mais tem no Brasil é golpe. Inclusive, hoje eu estava até comprando ingresso para a RD Summit, evento onde a gente estava participando. E, cara, postei lá o quanto que eu precisava comprar ingresso. O que veio de gente vender, mas para aplicar golpe. Ou seja, golpistas que querem vender. Não só nesse caso eu estou sendo muito extremo, né? Mas quantos cursos na internet você não vê de pessoas vendendo fórmulas mágicas aí do sucesso, da perseverança, né? E no final das contas é por ilusão e as pessoas acabam comprando ou depositando sua confiança e depois se frustram. Uma boa, pode ser um bom inimigo. Você concorda? Pode ser mais profundo que isso. Quem causa esses charlatões existirem? A falta de moralidade dentro da sociedade? Talvez? Então existe um sistema amoral. Aí beleza, esse é teu inimigo. Tem que ser profundo e filosófico. Tem que mexer com a identidade das pessoas. Se meu inimigo é essa caneca, quebra a porra da caneca. Acabou o inimigo. Boa. Então o inimigo ele precisa ser essa coisa meio inalcançável, meio perigosa, que está em todo lugar. Tanto o grande ideal precisa ser intangível e filosófico, quanto o inimigo. Boa. Porque se existir uma batalha entre eles, o movimento acaba. Ele não se perpetua. Por isso que o cristianismo perpetuou tanto, né? Porque o diabo, porra... Cadê o diabo? Cadê o diabo? Exatamente. Só que eu continuo temendo e continuo combatendo o mal, né? O mal como esse grande inimigo. Eu imagino que o inimigo, assim, conjecturando aqui, viajando contigo, um inimigo da Apple, por exemplo, pode ser o status quo. Não, o status... É quem causa o status quo. É alguém. Tem que ser alguém facilmente odiável. Algo odiável. O status quo não é nada. Não dá pra odiar o status quo. Eu odeio quem causa o status quo. Ao mesmo tempo que o inimigo tem que ser filosófico, ele tem que ser facilmente odiável. Eu tenho que poder apontar pra ele. A Apple coloca a indústria genérica como inimigo. A indústria dos genéricos. Né? Uma indústria que não se preocupa com a qualidade e sim com a quantidade. Uma indústria que quer produzir a qualquer custo. Uma indústria que tudo bem te vender um aparelho merda sem identidade nenhuma, só pra te vender um aparelho merda sem identidade nenhuma. A Apple tem como inimigo a falta de autoralidade dessa indústria genérica. E essa indústria ela representa todo um conjunto ideológico e todo um sistema de crenças também. Caraca, além de uma aula em podcast, a gente está tendo um workshop aqui, um exercício prático de identificação de inimigos em comum. Muito bom, show de bola, cara. Entrando ainda agora, principalmente que você citou, a questão do autoconhecimento, também é um tema que eu gosto bastante de abordar. Até que ponto até que ponto a pessoa ou você entende que a pessoa tem que a pessoa se autoconhece de fato e identificou aquele inimigo para não cair justamente nessa confusão que eu mesmo acabei de trazer, né? Então, assim, porque não é tangível, assim, o meu autoconhecimento. Eu posso achar que eu me autoconheço, você acha que você se autoconhece, mas é um processo... Mas ninguém sabe. Então não tem como você saber, não é matemática. Né? As pessoas elas têm uma visão de matematizar demais coisas, achar que é 0 e 1, que é planilha, que é próximo. Não tem como saber. É uma busca constante. Só que nessa busca constante você encontra a tua causa. Davi, como é que eu sei que eu encontrei minha causa? Tu vai sentir, velho. Você vai sentir. A hora que você sabe que é aquilo que você morreria... Boa. É pelo que você agora, se tivesse numa sala escura aqui na frente, tivesse isso aqui vazio, nada, tivesse uma arma na tua cabeça, uma câmera na tua frente pra você gritar pro resto do mundo, você pau! Vai tomar um tiro, você tem que gritar uma frase. Essa é a tua causa. É a coisa pela qual você morreria. Só que você só entende a coisa pela qual você morreria quando você entende a tua história. Quando você entende o que a tua história representa. Então, o processo de encontro da missão, ele é um processo de encontro de si mesmo. Ele é você encontrar a si mesmo. É uma parada muito foda quando você entende que o seguinte, é na busca do mundo externo
que você encontra o mundo interno e aí você descobre a verdadeira conquista do mundo, que é a conquista desse mundo interno. Sacou? Você vai buscar uma causa fora, você vai buscar um inconformismo fora, porque você tá inconformado com algumas coisas de fora, né? Então como é que nasce a liderança? Eu tô inconformado com alguma coisa de fora, e nessa inconformidade, nessa briga com algo de fora, eu encontro dentro. Eu percebo que essa briga existe por causa de toda uma construção histórica e sistêmica. E quando eu entendo essa construção, eu passo a olhar pra mim mesmo. Quando eu passo a olhar pra mim mesmo, eu encontro a verdadeira causa. Então a causa, ela é essa equação sem equação entre a identidade e a causa. Entre o entendimento de uma briga que eu tenho fora e o entendimento que eu tenho dentro. Quando eu equilibro as duas coisas, eu encontrei a verdade. Eu encontrei a missão. Eu encontrei aquilo que eu verdadeiramente acredito e verdadeiramente morreria por essa ideia. Boa. Em que momento da criação de movimento está Davi Ribas? Como assim? Bom, você é uma pessoa que, assim, deu para ver que você é expert, até porque é seu tema de domínio, essa criação de movimento, né? Então esse é seu propósito, esse é o seu, enfim... Em qual fase? Em idolatria. Qual fase? Idolatria. Idolatria. Eu tô na fase de construir a minha idolatria, né? Construir a minha identidade, construir as pessoas me conhecerem, construir minha história de criação, meus ritos, meus símbolos, posicionar eles de forma que a comunidade passe a repetir. Isso é uma coisa que demora. Nada disso é uma coisa que você aperta 2 botões. Você está mexendo com algo mais profundo e antropológico dos seres humanos. Então é uma coisa que exige paciência, exige conhecimento, exige entendimento, né? Claro que dá pra você fazer isso pra um lançamento, dá pra você fazer isso pra uma marca, mas em escala muito menor. Eu tô querendo fazer o caminho completo, porque eu tô construindo a metodologia enquanto eu ensino ela, né? Existia a 1.0, foi pra 2.0, estamos na 3.0, né? Então eu estou construindo, eu estou estudando a criação de movimentos. O movimento, ele é um fenômeno incrível, se é pra pensar. Ele é o acelerador da história. E eu seria um idiota se eu falasse, eu sei tudo sobre movimento. Eu não sei porra nenhuma sobre movimento, velho. Você tá acompanhando, se você me acompanha, você tá acompanhando a jornada de um cara estudando esse fenômeno divino que é o movimento e compartilhando isso com as pessoas. E é muito louco, eu acho esse um ponto de destaque, apesar de ser óbvio pra mim, também porque eu aprendi isso em relação ao reconhecimento da nossa ignorância, que você é um cara foda na minha percepção, porque assim, eu sou completa, até conhecer você tem aquele negócio, né? O que você sabe, o que você não sabe, que você sabe. Ou assim, que você não sabe que deveria saber. Isso. E eu não sabia que eu não sabia sobre movimentos. Aí eu conheço você, eu acho você foda, e você fala que você não sabe porra nenhuma. Então eu acho isso louvável pra caralho. Assim, tô até falando palavrão, não é comum, mas enfim, hoje... Mas que o grande lance é esse, cara. É você entender assim, Davi, você é especialista em criação de movimentos digitais? Sim. Eu sei criar movimentos digitais. É minha especialidade. Especialidade vem daquilo que sou especial. Então eu sou especial em criação de movimentos digitais. Minha especialidade, aquilo que eu sei fazer melhor é a criação de movimentos. É construir essas narrativas, é posicionar esses líderes. Só que eu não sou um total sábio e entendedor do movimento, porque eu, Davi, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de estudo, estou entendendo esse fenômeno, que é um fenômeno muito profundo, que é um fenômeno multimilenar, que é um fenômeno mágico, energético e que nos aproxima do divino. Então o movimento, ele é um fenômeno extremamente profundo que eu seria um idiota se eu falasse, eu sei tudo sobre, porque eu não sei tudo sobre. Cada vez que eu paro pra estudar isso, eu descubro uma coisa nova. Entendeu? Eu descubro um jeito novo, uma manifestação nova, um entendimento novo de todo esse processo de união da causa com a identidade que forma a liderança. A liderança é uma das coisas mais bonitas que existem, só que é uma coisa profunda também. E ela precisa ser estudada com profundidade. Falando em causa e liderança também, e de sentimento, como que você lida com a possibilidade ou com a eventual aparição de pessoas que querem estar no seu lugar ou que querem copiar de fato o que você faz? Já estão copiando, tá tudo bem. Isso. É pra copiar mesmo. É pra copiar. O movimento, ele não é meu. Eu tô mostrando isso pro mundo. E desde que eu comecei a falar sobre isso, o mercado inteiro tá usando a palavra movimento toda hora. E comunidade, movimento e inimigo. E esse é o caminho natural. Eu tô abrindo os olhos das pessoas pra esse fenômeno. Eu sou um mensageiro da mensagem. A mensagem, ela não é minha. Ela é maior do que eu. A mensagem é maior do que o mensageiro. Tudo que eu tô fazendo é sendo o canal de abertura dessa mensagem pro mundo. Davi, mas
cara vai te copiar, vai vender por você, cara. Bota ele pra conversar comigo, ele vai ver quem tem mais autoralidade. Então, assim, tudo bem ter gente copiando. Porque faz parte da escala de uma mensagem as pessoas tomarem essa mensagem como sua. E tá tudo bem. O grande lance é, se existir a consciência sobre isso, se existirem grandes líderes se levantando, se existirem pessoas transformando verdadeiramente a sociedade e não ficar sentado no sofá vendo novela e elegendo político, a missão tá cumprida. Ela é muito maior do que você. Você é um dos canais. A mensagem é sempre maior que o mensageiro. E o mensageiro que acha que a mensagem é dele é só mais um idiota. Boa. Isso eu acho foda também, porque no mundo de vendas, a gente se depara e lida muito com o ego das pessoas. Sim. Ego é uma parada muito foda. Que acho que 99, não tem esse número, não é dado conhecido, mas vou brincar aqui, 99% das pessoas são dominadas pelo seu próprio ego. E é isso, eu tentei fazer essa pergunta buscando em você uma possível reação, uma expressão de incômodo, e em momento nenhum você se mostrou que fica puto com isso, né? Tipo, puta, porque é normal, né? Puta, tô fazendo aqui meu podcast, VTV, às vezes aparece na sala do lado, no estúdio do lado, um cara falando de vendas também, não. Só que o teu jeito de falar de vendas é igual ao jeito dele. Não necessariamente, claro, né? Nunca vai ser igual ao jeito dele. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe concorrência. Porque se existe uma busca da identidade, não existe concorrência. Porque a identidade puxa a autoralidade. Não existe concorrência em um mercado onde as pessoas são líderes. Porque elas têm a identidade. Elas têm a busca da identidade, elas têm a busca da autoralidade. Então eu sei aquilo que eu sou. Eu tenho esse entendimento. Então, mesmo que você esteja agora falando de vendas e aparece um cara aqui do lado falando de vendas também, você é você falando de vendas. Ele é ele falando de vendas. E a tua comunidade vai te seguir porque é você. E a dele vai seguir ele porque é ele. Para de querer monopolizar e liderar todo mundo. Você não vai, é a tua galera. O teu Dream 1000, né? Os teus 1000 evangelizadores dos sonhos. É essa galera. Você tem que estar com a tua galera, com as pessoas que compartilham das tuas crenças, das tuas virtudes, dos teus valores, daquilo que você acredita e daquilo que você quer pro mundo. Mas peraí, eu vou trazer um ponto agora, porque olhando para as referências, principalmente no âmbito político, a gente vê, na grande maioria, um ego do tamanho do mundo. Então, essa é uma skill. E por que o Brasil não funciona? Por causa disso. Agora, então, se você toma consciência de que não existe concorrência e de que eu tenho que parar de fazer briguinha de ego pra co-criar a transformação, porra, a coisa funciona. Vou falar um negócio, tá? Se Lula e Bolsonaro... Vou falar um negócio aqui que vai ser... Vou ter que postar antes de domingo, Vou falar um negócio aqui polêmico, postem antes de domingo, tá? Totalmente utópico, tá? Isso aqui é utópico, mas se Lula e Bolsonaro tirassem o que os dois têm de ruim, porque os dois têm merda, unissem o que eles têm de bom e fossem vice um do outro... Melhor país do mundo. O Brasil crescia. Melhor país do mundo. É porque as pessoas, elas não têm isso. O Lula, ele tem coisas boas e tem coisas ruins. E as pessoas que elegem ele, elegem por coisas boas, e as pessoas que não elegem, elegem por coisas ruins. O Bolsonaro, a mesma coisa. Então as pessoas têm que parar de ser preto ou branco e entender que o cinza também é cor. E você tem que conversar com os dois lados. Você tem que entender a discordância e unir essa discordância numa cocriação. Ao invés de ficar fazendo briguinha de ego, guerrinha de ideologia. Que não leva a lugar nenhum, que só deixa a população mais burra, mais louca, mais brigando por causa de político, velho. Então, mas você não vê, não pode ser, eventualmente, também um tiro no pé. Não um tiro no pé, né? Porque você pode estar cumprindo a sua missão como líder foda, mas a comunidade, né, que é o seguidor, tem uma frase que é muito legal, né? Jesus é foda, Jesus é um cara top, o problema é a torcida, né? Não é um problema a torcida. A torcida se torna um problema quando ela se desconecta do grande ideal, do propósito. Né? Os falsos cristãos, que as pessoas chamam de cristãos, sabem porra nenhuma sobre o cristianismo. Cara, não sabe o que Cristo falou que é se considerar cristão, porra. Só tu olhar lá o que Cristo ensinou e viver aquilo ali que você é cristão. Tem muita gente de outras religiões que é mais cristão do que os cristãos. Do que muitos cristãos. Ah, sem dúvida. Porque
não é sobre a torcida, é sobre a conexão com o grande ideal. Quando se perde o grande ideal, se perde essa causa maior, se perde o movimento. Mas tem um pertencimento. Então, assim, eu não tenho o ideal, mas eu quero pertencer aqui. Mas é aí que dá merda. É aí que dá merda. Quando existe uma comunidade sem grande ideal, são só pessoas parecidas perdidas. Que não tem uma causa maior pra defender. Que é o terraplanismo, no caso. É o terraplanismo. É o terraplanismo, é a torcida que briga uma com a outra. Sim. É o cara que é o religioso doente, diz que as outras religiões têm que morrer. É o cara que ele fica desequilibrado no rolê. Mas por quê? Porque ele não tá em conta com a própria identidade. Ele tá com um problema com ele. E ele só externa esse problema com ele fora. Mas o problema é com ele. Sempre foi com ele. Sacou? Ele tá com treta com ele. Ele não resolve as tretas dele e quer delegar a porra da treta pro outro lado. Ah, você é flamenguista, eu sou Botafogo, você é comunista, eu sou Bolsonaro. Meu irmão, resolve as tuas tretas. Quando você resolve as tuas tretas contigo, você percebe que a busca do equilíbrio, esse equilíbrio entre a ordem e o caos, esse entendimento de que o cinza também é cor e eu não posso querer ficar o resto da minha vida brigando por diferentes, porque senão você nunca vai fazer nada. Isso é maturidade. É porque a gente vive uma sociedade extremamente imatura. Que se eu tô aqui, tu tá desse lado, caralho, ainda tá em espaço pra um aperto de mão. Ainda dá pra gente conversar. E tudo bem tu ter as tuas paradas e eu ter as minhas paradas. Tudo bem tu discordar de umas coisas minhas e eu discordar de umas coisas tuas. Mas no que a gente é igual, a gente tem que somar. E no que nossa sociedade brasileira somos iguais? O que a direita e a esquerda são iguais? Todos são brasileiros. Todos querem um Brasil melhor. Cada um do seu jeito. Então, junta. Faz um brainstorming e vê o que é a porra do Brasil melhor do meio ali que fica feliz pra todo mundo. Você não precisa sacrificar um em prol do outro. Você precisa conectar. Entender o que tem aí do teu lado. O que tem do teu lado que é interessante? O que não é interessante, tchau. O que é interessante fica. E a gente pega o que é interessante de todo mundo e conecta. Se todos os partidos do Brasil formassem um grande conselho, meu irmão, primeiro mundo, top 1 do mundo, a gente tem todos os recursos que precisa. Mas eu acho que esse é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil seria matar o ego de todo mundo. Não se mata o ego. O ego, ele é necessário. Você citou Freud no começo. O ego, ele equilibra o nosso superego e o nosso id. Sem o ego, a gente não tem identidade, velho. Quando tu estuda, matar o ego. Quando tu entende psicologia, tu entende que não dá pra você matar o seu ego. Porque o ego, ele é quem traz o teu eu sou. A tua identidade, sua individuação, né? Se você olhar a psicologia junguiana, tem o self, que seria o espírito, você tem a soma, que seria o corpo, e aí existe a psique, que é a soma unida com o corpo, que forma a psique. E da psique nasce o ego. O ego é o eu. E é por isso que existe esse ego de eu penso, eu quero. É porque é o desequilíbrio do ego, não é a existência dele. O ego equilibrado é necessário, porque ele vai equilibrar o nosso instinto animal, id, com a nossa visão moral, superego. Né? Porque assim, se eu for só id, pô, eu vou ver uma mulher na rua, eu vou falar, vou transar, eu sou um homem da caverna. Eu quero sobreviver e reproduzir, só. Se é só superego, eu fico todo, ai, isso é errado, isso não pode, regra é regra. Eu viro uma bitolada burra e não faço nada da vida. Porque eu só respeito o que me falam sem questionar. Então, o ego, ele é quem traz esse equilíbrio entre o instinto e a regra. E aí eu formo a identidade, porque a identidade ela é o equilíbrio do instinto com a regra. Ele é o equilíbrio do desejo com a verdade. Então, o ego ele é necessário. O que você tem que fazer não é acabar com o ego. É controlar teu ego. Como é que você controla o ego? Autoconhecimento. Entendendo que cinza também é parando de fazer briguinha de dois lados e unindo forças, velho. Pô, eu já deixei de... Mano, eu podia... E aí vem do lugar interno isso, tá? Porque eu podia ter realizado muito mais coisas se eu não tivesse perdido tempo com briga de ego com quem eu podia ter unido força e feito as paradas, velho. Eu perdi muito tempo. Mas faz parte também a gente perder o tempo para reconhecer pra aprender, isso, exatamente, e não perder mais. Cara, enquanto você foi falando, e aqui eu também conectando tudo com o que você já falou, a gente passou por uma pauta de perpetuidade, né? E você construiu bem a narrativa e a tese de como manter esse movimento. Mas e a sucessão, velho? Porque uma coisa é o Guns N' Roses se manter famoso durante os 30 anos de carreira. Outra coisa é o Guns N' Roses passar o bastão para outras pessoas que vão continuar sendo Guns N' Roses. E assim também, política. A gente tem
vários casos de políticos que passaram para sucessão familiar ou para outras pessoas para representar aquela figura. Não funcionou. Existe sucessão desse movimento? Tem que existir. Só que a sucessão precisa ser construída e merecida e não imposta, né? Saúde. Normalmente, obrigado. Normalmente, movimentos não escalam porque a sucessão é imposta. Porque o líder escolhe quem é o sucessor. O sucessor tem que se construir. O sucessor tem que se provar. Ele tem que ir crescendo aos poucos dentro daquele movimento, se tornando aos poucos parte daquele ecossistema, entendendo aos poucos a própria identidade, e ele chega num momento em que ele está pronto para assumir a liderança. Só que essa liderança é construída pelos feitos dele, para com a comunidade, e aí a comunidade o ama. Porque se são os feitos dele que construíram essa idolatria que passa a existir, a comunidade vai amar e vai acolher ele como sucessor. E é isso, tudo que o líder inicial precisa fazer é abraçar. É apontar como sucessor, mas não impor. A sucessão imposta, ela causa troca de poder. Já percebeu isso? Que isso é uma coisa padrão da história? Sim. Toda vez que existe uma sucessão imposta, existe uma troca de poder. Porque a sucessão não nasce de baixo. Ela vem de cima. A sucessão precisa nascer de baixo. Eu preciso ser o cara que começou nesse movimento, cresceu no movimento, agregou para aquela causa e se tornou tão forte naquela causa que eu sou pronto para ser líder. E aí eu sou o próximo líder. Os apóstolos precisaram ser construídos. Um papa precisa ser construído. E é por isso que a Igreja Católica se perpetua tanto. Boa. Boa. O case do papa é muito interessante. A Igreja Católica se perpetua em sucessão de poder porque um papa é construído. Ele vai à igreja, ele vira padre, ele vira bispo, cardeal, papa. E de cardeal pra papa é um pulo gigante, é um salto. O cara tem que merecer, né? E aí vem esses cristãos idiota. Esse papa aí! Meu irmão, é o papa, velho. O cara pra virar papa. Sim. Eu ia até citar o caso de Lenin e Stalin, né? Que também foi uma... mesmo processo. Amigos e tal. E foi só que lá funcionou. Lá não... Assim, funcionou. Funcionou, sim. Perpetuou por muito tempo. Pro poder, digamos assim. Funcionou. Né? Pro poder, funcionou. Ah, mas eu tô falando do movimento. De qual lado a coisa tá, não. Funcionou. Funcionou por quê? Porque Stalin estava junto com Lenin na construção daquilo ali. A comunidade elegeu ele como novo líder supremo, apesar da supremacia ser um problema. Né? Mas ele foi, sim, construído dentro daquele processo. Daria merda se o sucessor fosse o Trotsky. Sim. Aí daria merda, porque o Trotsky, ninguém queria a porra do Trotsky. Ele tentou até tomar o poder, né? Os bolcheviques e os malcheviques. Sim. Teve essa treta. E até na sucessão, quando Stalin entrou, eles já tinham certa proximidade, mas foram feitas certas montagens ali para mostrar que eram mais próximos ainda. Então, que houve, de fato, sei lá, para aqueles que tinham ainda alguma dúvida. Esse acolhimento. Exatamente. É porque o líder, ele acolhe o segundo líder como igual. Né? Tem um TEDx do Derek Sivers, um TED Talks do Derek Sivers, que ele mostra, ele diz como nasce o movimento, How Made the Movement. E ele fala assim, olha ali, tenho várias pessoas sentadas aqui, uma começa a dançar, esse é o líder corajoso, ele começou a dançar ali. Do nada um outro levanta e começa a dançar com ele, esse é o sucessor. Boa. Ele é o segundo a dançar, e aí o líder acolhe ele como igual. Só que toda a comunidade viu que ele foi o segundo a dançar, e toda a comunidade reconheceu que ele mereceu aquele lugar. Um líder precisa ser construído. Que é um exemplo disso, as tribos indígenas. Nossa, isso fez um barulho do caralho no microfone. Não deu nem pra ouvir, acho que não. As tribos indígenas. Cara, tu já viu ter treta de poder na tribo indígena? É muito difícil. Até tem, mas de uma tribo com a outra e tal. Normalmente, na tribo em si, tem muito essa dinâmica do filho do cacique ser construído como filho do cacique desde que ele nasce para um dia ser cacique. E aí a comunidade reconhece a jornada, reconhece os ritos de passagem, reconhece ele como herói para que ele possa ser cacique. Boa. Ele precisa merecer e ser forjado nesse lugar. Não é, eu vou tomar o poder aqui. Não é assim que funciona. E se é os povos mais originários do mundo funciona assim, por que a gente não vai funcionar?
Isso já questiona, inclusive, o presidencialismo, mas aí é outro papo. Sim, aí é outra história, senão a gente fica aqui até amanhã. Inclusive, daria pra ficar, porque o papo tá bom, já me surgiu aqui mais 35 perguntas. Vamos. Inclusive, eu nem sei quanto tempo a gente já falou. Tem tempo limitado Não isso tem aqui? tempo limitado. Dá pra ir tocando. Vamos mas no flow. Mas o papo tá bom. Puta, até me fugiu a pergunta agora. Mas, cara... Então, assim, olhando agora do ponto de vista de gestão de risco da parada, você entende que talvez faça mais sentido eu me aproximar de um líder que já está mais perto, ou seja, eu sendo bem pragmático, eu, Diego, virar amigo do Davi para ser lá na frente, ou o líder mesmo construir. Porque entende, assim, Sim. Se eu viro amigo do Davi, eu assumo menos risco. Davi, me prepara aí para ser seu líder lá na frente. Mas não vai dar certo. E o líder que é consciente de verdade não vai deixar nunca o Diego chegar perto e falar, mano, Boa. Não. Tu tem que merecer. Beleza, então me mostra que tu pode ser, né? E aí é interessante. O sucessor não é construído pelo líder. Ele se prova para o líder como sucessor. Porque a liderança já vive nele. Boa. Sacou? Ele é aquele faixa branca da academia que desde a faixa branca tem postura de sensei. Sabe? Aquele faixa branca que começou na arte marcial ontem, mas ele já tem postura de ir lá, puxar o aquecimento, de corrigir o que o brother tá fazendo, de dar uma ordem ou outra, de organizar a galera. Você olha esse cara e você fala, beleza, vou começar a testar ele. Um herói precisa ser testado. Se olhar o monomito de Campbell, né, da Jornada do Herói, você percebe que um herói precisa ser testado, velho. Testado. Passar por provações, por desafios, até o ponto em que ele mereça verdadeiramente ser herói. O grande problema do mundo é ter heróis que são heróis criados sem teste, sem provação. Um herói criado sem provação, que não é testado para se tornar herói, para se tornar líder, ele é um herói fraco. Ele não tem postura de enfrentamento diante do mundo. Ele não passou provação pra se conhecer, pra entender a própria identidade. Ele vira um rockstarzinho, uma celebridadezinha. E é por isso que essa porra desses moleque famoso pra caralho do TikTok estão tudo depressivo. Porque ele tem uma visibilidade e um nível de influência que ele não merece ter. Que ele não teve uma construção pra ter. Ele só fez uma dancinha, rebolou a bunda e ficou famoso. Só que ele não se formou herói. Ele não passou o monomito do herói. Vai ficar depressivo porque não viveu o rito de passagem pra poder liderar. Então tem um efeito colateral na criação do movimento. Depende. É isso que você tá dizendo? Depende. Porque... Se é construído direito, não. Boa. Não, é por causa disso. Eu acho que esse exemplo do TikTok ele é muito pertinente. Mas quem disse que eles estão construindo um movimento? Dificilmente. Eles não têm uma causa forte. Eles só ocupam um espaço de herói, que é a celebridade. Mas eles não posicionam uma causa. Eles não defendem um grande ideal. Eles não lideram a comunidade. Ter um herói e uma comunidade que idolatra esse herói não é necessariamente um movimento. O movimento é a união dos 4 pilares. Se um dos 4 sai, o movimento perde. Se não tem uma comunidade identificada, deixa de ser movimento. Se não tem um inimigo ameaçador, deixa de ser movimento. Se não tem um líder corajoso, deixa de ser movimento. Se não tem um grande ideal, a mesma coisa. Você tem que ter os 4 pilares. É como se fosse um prisma. Eles são interdependentes. Os 4 formam um grande movimento. Se um dos 4 sai, desequilibra. Vai dar merda. Percebe? E a merda pode ser, inclusive, a própria depressão que você falou. Exatamente. Porque o cara não tá pronto porque ele vive. Ele não tá pronto pra ser idolatrado. Ou a má reputação, né? Porque às vezes ele engaja um público que não tem o que espera quando chega lá. Exatamente. Sabe aquela história de você ou você morre como herói ou você vive o suficiente pra se tornar vilão? Isso é muito verdade. Mas é muito verdade por quê? Porque da mesma forma que pra se tornar herói direito você precisa ter uma construção, você também tem que saber o timing de vender a empresa. É igual no mundo corporativo. O fundador da empresa tem que ter o timing de vender e virar fundador e tchau. Senão a operação começa a ficar muito difícil. A empresa cresce demais, ele vai perdendo o controle e uma hora vai à falência. Que é o jogador que não para na hora certa. Que joga até os 45 e morre como, puta, jogou mal pra caramba. Exatamente. Né? Então, na verdade, isso é um ciclo natural da vida. Timing. Você acha que o Michael Jordan foi gênio nesse ponto? Acho. Sei lá, vários outros, né? O próprio Federer, Nadal. Mas foi. Ele soube o timing. Soube o timing de ser lenda. É igual ao mundo empresarial, mano. Ser referência máxima no que você faz é igual ao mundo empresarial. Eu me torno lenda, eu cresço a empresa e eu vendo. Eu saio de cena e deixo alguém suceder. Se eu fico batendo cabeça querendo ser referência pra sempre,
eu me fodo. Porque eu não tenho a maturidade de entender que a tendência natural do aluno, do discípulo, é superar o mestre. Mas espera aí, vou te pegar na curva de novo. Não te pegar na curva, né? Mas assim, são objeções que têm sido criadas aqui. Então quer dizer que pelo menos esse discurso, ele vai contra o discurso do propósito. Porque se eu tô na empresa, aliás, ou a pessoa que não sabe interpretar isso direito, essa sua comunicação, essa sua informação, essa mensagem, ela pode, então eu vou ganhar dinheiro. Né? Se eu sair da empresa, quem disse que o propósito se perdeu? Se eu soube que uma mensagem forte, essas pessoas vão reproduzir essa mensagem. Boa. Eu saí de cena, mas a mensagem não é maior que o mensageiro? Boa. Se a mensagem é maior que o mensageiro, meu CEO já é o líder, velho. Tchau. Valeu, eu sei o timing de deixar uma nova personalidade assumir. Isso é maturidade. É você entender o timing de se tornar lenda e de sair como lenda. Boa. E não ficar lá saturando o tempo dos outros, velho. Deixa aí. São ritos de passagem. E o respeito por esses ritos de passagem traz pra você um respeito pela própria vida e pela existência de forma que você escala a sua mensagem. Boa. Cara, muito bom, muito foda. Assim, realmente tentei te contornar, assim, pego vários nessas perguntas difíceis, mas realmente você domina o assunto, assim, tá de parabéns mesmo, porque é de fato inspirador. Assim, que massa. Isso tudo que você está criando, esse propósito, essa ideia e o movimento como um todo. Indo pros finalmente já também, tá? Pra gente, porque às vezes o cara tá ouvindo e tá pensando, meu Deus, que horas acaba? A gente também não gosta de fazer muito papos de 3 horas. Porque Se eu acho deixar, meu irmão... Mas você acha que, por exemplo, um papo de 3 horas, você acha que isso desengaja? Não, se estiver bom. Eu sou um monte de retenção. Você pode me deixar aqui 10 horas, o cara vai assistir 10 horas. Eu duvido não ficar. Mano, eu fiz 2 sem groselha. E os 2 sem groselha tem 4 horas. Tem 8 horas de podcast só lá. E nego fica e fala a primeira vez que eu assisti 4 horas de podcast na minha vida. Caraca. Se o papo tá bom, fica. O problema é convidado merda. Não, exatamente. Então, mas aí, qual que é a parada? Vai muito de uma seletiva de que não é pra ser também. Às vezes o convidado só não é bom de comunicação e tá tudo bem, não quer dizer que ele seja um mau convidado. Só que aí você tem que ter também, do teu lado, o feeling de entender, tá? Começou a falar com o cara, primeiro 1 minuto, você já entende se o podcast vai ser de 1, de 3, de 2, de 2,5, de 40 minutos. Esse aqui poderia ser de 4 horas. Exato. Ligado? Porque você já sabe na primeira. Porque o conteúdo realmente é muito foda, assim, é muito interessante. Eu acho que você traz uma energia muito boa pro tema, você traz insights muito foda. Eu tive vários aqui, anotei muitos. Mas o nosso ponto aqui principal que eu queria trazer era entender de fato essa dinâmica, trazer perguntas mais complexas, ou não sei se muita gente te fez as mesmas perguntas que eu fiz. Não, hoje tu foi bom de pergunta. Eu gosto que não me questionam, tá? Boa. Uma coisa que eu odeio em podcast, velho. Odeio podcast que o entrevistador só fica que legal. Que legal. Aí parece que eu que tenho que conduzir a porra da entrevista, cara. Eu que tenho que ficar puxando gancho pra ter corte. Já faz uma receita, cara. Cobra quando é assim. Cria os cortes pra mim, velho. Eu preciso que você crie os cortes pra mim, porque aí eu entro no flow e o corte sai. Boa. Show de bola. Bom, eu acho que vamos tentar fechando por aqui. E aí a gente faz uma parte 2, porque realmente eu achei que foi foda. Vou até trazer novas pautas mais difíceis, porque eu tentei no level hard aqui, eu vou ter que ir no hiper hard. Que massa, velho. E aí, pra fechar, cara, perguntas mais pessoais mesmo, né? A gente falou do movimento e tal. Você, assim, uma curiosidade que eu tenho em relação à sua idade, cara. Você realmente é surpreendente por conta do conteúdo que você traz versus o momento de vida que você tá, né? Como pessoa mesmo. A que você atribui isso, velho? Assim, pode ser que tenha molecada de 20 anos ouvindo a gente e tá, sei lá, jogando Counter-Strike, às vezes se empolgou, mas de fato te vê muito longe da realidade. Eu te digo isso porque eu, quando tinha 20, pensava. E assim, da onde nasceu? Tudo bem que você falou da onde você saiu, mas o cara que te vê, assim, ele pode presumir que você é superdotado, por exemplo? Ou você é um cara normal que... Tá, ó, eu
Ó, eu não gosto de dizer que eu sou superdotado, porque eu nunca me achei. É isso. Mas outro dia um neurocientista de Harvard falou que eu sou. Puta que Eu virei pariu. pra ele e falou, eu sou TDAH. Ele, você não TDAH. Eu sou sim, tem diagnóstico. Ele, diagnóstico errado. Um médico falou, ele é um médico brasileiro não preparado. Você é altamente superdotado, sua fala não acompanha seu pensamento. Ele falou assim, mas eu não quero me pagar de gênio pra ninguém, não. Eu acho que o que eu tenho é muito repertório e muito inconformismo. E esse repertório foi construído por esse inconformismo. Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Eu não aceito uma regra sem saber o porquê. Eu não aceito um conhecimento sem entender a origem dele. Se eu quero saber uma história, eu quero saber a história inteira. Se eu quero acompanhar alguma coisa, eu quero acompanhar da raiz. Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e inconformada, que sempre buscou esse entendimento da verdade. Qual que é a verdade das coisas? Qual que é a origem das coisas? Eu sempre questionei muito Deus, e sempre questionei, apesar de ser um cara extremamente espiritualizado, eu sempre questionei muito, tá, mas de onde vem? Né? Onde é que tá? O que que tem aqui? Eu sempre fui alguém que teve muito esse tesão por entender a origem e o princípio de todas as coisas, né? Então, por isso, eu acredito que eu tenha acumulado tanto conhecimento tão rápido. É porque eu tenho essa coisa de, meu irmão, se tu me falar eu vou falar, por quê? Você, porque, mas de onde vem? Eu sou muito questionador, eu sou muito perguntador, eu sou muito curioso, eu gosto de fuçar, de saber, de entender, de ir na origem, de saber o princípio de todas as coisas. E entendendo o princípio de todas as coisas, eu consigo ter uma visão macro do mundo que é diferente. Qual o nível de distanciamento que você cria sendo assim em relação às pessoas da sua idade? O máximo possível eu quero que continue assim. Boa. Não é meu cliente ideal. Boa. Eu faço questão de trazer o princípio das coisas. Porque eu quero liderar empresários, mano. É quem eu lidero hoje. O cara que hoje vira pra mim e fala, Davi, quero te contratar, Davi me ensina. É o cara dono de empresa. É o cara expert, é o cara infoprodutor grande. É o cara que já entendeu que o game é movimento. Eu não vou ser o coachzinho de palco que vai ficar, você que aí vende a sua geladeira pra comprar meu curso. Porra nenhuma. Eu não quero esse lugar ainda. Vai chegar um momento que eu vou ser o cara que vai descer da torre, o mago que desce da torre pra virar... Igual o Gandalf, né? No Senhor dos Anéis, que ele é mago, ele tem toda aquela panca, mas ele vai pra guerra, pra batalha lá, com a espada. Mesma parada. Vai ter um momento que eu vou descer da minha torre do mago e vou lá, sabe, gritar pro povo as coisas. Mas no momento, o herói tem que vir até a torre do mago. Eu tô esperando o herói na minha torre pra mostrar pra ele o caminho. Né? Justamente porque são essas pessoas que faz sentido eu liderar agora. Porque elas são as donas do dinheiro e as donas da mensagem. São as empresas, é o empreendedorismo. São seus discípulos, você pode dizer assim? Sim. A transformação do Brasil só vai acontecer através do empreendedorismo, mano. Empreendedorismo é o que faz a coisa funcionar. Venda é o que faz vidas serem transformadas. É o que faz o mundo acelerar de verdade. É constante movimento para acelerar a história. Então, qual que é a parada? Eu quero mostrar para pessoas com grandes mensagens, com grandes ideias, como é que se faz a parada. Para que elas possam transformar o seu inconformismo em movimento e fazer suas empresas aumentarem o impacto no mundo. Porque só assim você desperta a massa. Então, pra que eu vou ser egoísta de querer despertar a massa sozinho, sendo que eu posso dar poder a vários visionários que cada um em seu lugar e cada um em seu momento vão despertar massas para suas comunidades. Eu não sou idiota para achar que um movimento só vai unir o mundo. Eu vou criar vários movimentos para que eles unam seus mundos, suas pessoas e assim uma grande esfera e uma grande lente de transformação aconteça. Eu não preciso centralizar para mim. Eu preciso empoderar os outros. Eu preciso dar o poder. Transferir a magia, né? Transferir esse conhecimento, que é um conhecimento que eu tenho, domino e continuo estudando. Eu quero abrir os olhos de quem tem poder pro fenômeno movimento, que é esse fenômeno tão bonito e que é responsável por a gente estar aqui hoje. Porque se não fosse a criação de um movimento em vários momentos da história, a gente não estaria hoje aqui, né? A sociedade não teria evoluído. Cara, eu ia até te pedir palavras finais, mas eu acho que é aquilo, né? Saber o momento de parar, porque essa sua aí foi o desfecho... O movimento constrói o lucro, o caralho. Desfecho perfeito, cara. Acho que foi foda, foi muito foda.
Obrigado por ter vindo, participado. Ele até disse, como vocês devem ter visto, que ele tinha o intuito de falar até mais tempo, mas eu vou reservar esse tempo pra mim, pra gente tomar um café, porque aí eu vou... Isso aí, ó, isso aí é um insight pra todo mundo, tá? Como ter mentoria de graça. Boa. É esse insight. Cria um podcast. Cria um contrate podcast. uma equipe, câmera cara pra caramba, estúdio. Exatamente. Traga um cara pra dar palco pra ele, que você talvez não conheceria no dia a dia. E aí no final você vai ter um café e vai ter a consultoria de graça. Mas é assim que as coisas funcionam. Exato. Sabe por quê? Pra finalizar, que seria talvez o pós-trailers, a cena pós-créditos, Boa, né? boa. O segredo pra você conseguir o que você quiser no mundo é a doação ao ego do outro. Boa. Você consegue, você ganha quando você serve. O que eu tô fazendo aqui? Servindo. Não tô ganhando nada pra vir aqui, velho. Tô vindo aqui ensinar de graça. Boa. Só que eu sei que eu tô ganhando com isso. E tu tá ganhando com a isso. gente sabe que a gente tá ganhando. Porque é serviço. Quando você serve, você multiplica. Quando você multiplica, você prospera. E com certeza quem tá vendo a gente ou ouvindo também sabe que tá ganhando pra caramba, né, velho? Então, assim... Davi Ribas, muito obrigado, cara. Foi do capi... Bicho, Caralho! vamos fazer, sem dúvida, uma parte 2, parte 3. Eu gostei desse fundinho aqui, É bom, que era uma né, parte velho? 2. Combinou e tal. Quem sabe na parte 2 tem um patrocinador aí, então patrocinadores que quiserem. Tipo, hoje foi uma buchada que eu perdi, velho. Tipo, se eu soubesse que... Se eu tivesse mais tempo, eu devia ter pedido um patrocinador, porque sem dúvida seus cortes vão viralizar. Não tenho dúvida disso. Só vamos. Foi muito foda, velho. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, obrigado você que ficou aí nos ouvindo, nos assistindo até agora. Nos vemos semana que vem. Curta esse canal, curta, compartilhe, siga a gente nas redes sociais. E semana que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser, com mais um convidado. Talvez não tão foda quanto o Davi Ribas, mas juro que eu vou me esforçar. E se vocês tiverem Foda sim, sugestão... todo mundo é foda em alguma coisa. Boa, boa. Mandem sugestões também. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Valeu.